Essa é a voz da profecia. Uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre vocês, sobre a sua querida família. Seja muito bem-vindo ao programa A Voz da Profecia. Na verdade, A Voz da Profecia é um ministério de pregação do Evangelho. Começou em 1943. Próximo ano, 2023, A Voz da Profecia vai completar 80 anos de existência. Começou como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro, 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, com a proposta de anunciar ao mundo a palavra de Deus, em especial a mensagem de que nosso Senhor Jesus Cristo tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele virá em glória para buscar o seu povo. É por isso que o Quarteto Arautos do Rei canta sempre em nosso programa essa música, essa canção, Breve Jesus Voltará. E por falar em Quarteto Arautos do Rei, esse ano 2022, o Quarteto Arautos do Rei está completando 60 anos de existência. O quarteto e o orador da Voz da Profecia andam sempre juntos, formamos essa equipe maravilhosa, abençoada pelo Senhor, e assim nós temos pregado na TV, no rádio, na internet e em todos os lugares por aí onde a gente viaja, visita, anunciando a mensagem de Deus. E como é bom ter a sua companhia, como é bom receber o seu carinho. Por falar em carinho, outro dia eu encontrei uma senhora, ela me disse assim: pastor, eu lhe tenho assim tanto carinho, tanto amor, se eu pudesse, eu faria do senhor assim um chaveirinho para eu carregar para todo lugar onde eu vou. Eu disse para ela assim, a senhora teria um pouco de dificuldade, porque são 75 quilos, muito músculo. São 75 quilos, a senhora não daria conta de carregar, mas é incrível como as pessoas são carinhosas e gentis com a gente. Eu louvo a Deus por sua vida,
por sua amizade, por seu carinho, por suas orações. Sempre que lembrar, ore por mim, ore pelo Quarteto Arautos do Rei, por todos que trabalham aqui na Novo Tempo, para que nós sigamos cumprindo nossa missão da melhor maneira possível. Estamos juntos, graças ao bom Deus. O quarteto tem músicas para cantar. Você vai ouvir o testemunho de alguém que decidiu ser fiel a Deus a despeito das dificuldades. E eu vou ter o prazer de ministrar, de transmitir, compartilhar com você a palavra do Senhor. Está no ar, mais uma vez, o programa A Voz da Profecia. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos. Este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar. Vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei. Pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte
eu cumpro a promessa. Hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos. Este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Eu sou de origem pobre, origem muito humilde. Quando eu estava ali quase entrando na minha juventude, eu arrumei um namorado na escola e o meu pai disse assim: ou você estuda ou você namora. Lógico que eu preferi namorar, né? Então, com isso, eu casei muito cedo e não continuei meus estudos. Meu marido e eu passamos por privações mesmo, privações de alimentos, de roupas, né? E a gente tinha 3 filhos para sustentar. Durante a semana também a gente vinha passando por várias privações, né? Eu falei para o meu esposo assim, para o Elias, falei: Elias, eu só tenho 50 centavos que dá para comprar pé de frango, mas eu não vou comprar hoje, eu vou deixar para amanhã, porque sábado sempre eu queria que tivesse uma comida especial, né? E ele ainda ficou assim meio bravo comigo e falou assim: de jeito nenhum, você vai comprar o frango, o pé de frango para a gente comer hoje, amanhã Deus proverá. No dia seguinte, quando ele foi trabalhar, e aí lá ele ganhou assim, caixas e mais caixas de frutas e legumes que estavam boas, mas não servia para vender, né? E aí junto com isso ele ganhou muitas caixas de bacalhau, entendeu? E aí, a gente que não tinha nada para comer, no dia seguinte, de mistura, fomos comer bacalhau. E aí, mais uma vez, eu vi a mão de Deus, porque meu esposo falou assim: amanhã Deus proverá. E aí ele disse: Deus proverá, e Deus proveu. Eu fui ajudando a sustentar a casa, ajudando a sustentar os filhos, com vendas. E um desses dias eu estava voltando no ônibus, e eu estava chorando, eu me encostei assim na cadeira e eu estava chorando mesmo. E eu falava assim com Deus: Senhor, eu só quero ter uma vida normal. Naquele momento, eu ouvi a voz de Deus na minha mente. Deus disse assim para mim: você tem que estudar. Quando eu cheguei à minha casa, o primo do meu esposo morava do lado, e ele gritou de lá e falou assim: Marta, você quer estudar? Eu falei: quero. Aí ele falou assim: então vamos lá, tem uma escola aqui perto e diz que tem muita vaga, mas tem que ser agora. Eu sei que isso foi providência de Deus, né? Eu me matriculei na 7ª série e 2 anos e meio depois eu passei no vestibular da Universidade Federal de Rondônia. E aí, antes mesmo de eu terminar o curso de pedagogia, eu já passei num concurso do Estado. No ano de 2013, teve um concurso para o Instituto Federal de Rondônia. E eu estava sem tempo para estudar, mas eu falei: mas eu vou fazer. Quando foi na hora da prova, eu abaixei minha cabeça e orei. Me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei, aquilo que eu não estudei, que o Senhor me direcione. E aí, quando saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar. E o conselho que eu dou para as pessoas que, como eu, estão hoje em dificuldades, é que não desista dos seus sonhos, mas principalmente seja fiel a Deus. Busque sempre a Deus em oração, porque em todos os momentos de sofrimento, de dificuldades, de privações, tenha certeza de que Deus está contigo. Deus está permitindo as provações, porque Ele quer moldar o seu caráter, porque a nossa vida não é só aqui.
mas Ele tem preparado para cada um de nós a vida eterna. Essa é a melhor decisão da vida, confiar no Senhor, viver em fidelidade a Deus. Eu não tenho dúvida de que quem assim vive, quem essa decisão toma, jamais se arrependerá. Lembra que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena. Isso significa uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida com paz, com alegria, com esperança a despeito das dificuldades. Felizes são aqueles que optam por confiar no Senhor e viver em fidelidade ao Senhor. Deus seja louvado por mais esse testemunho maravilhoso e que seja isso uma inspiração para você, para mim, para nós todos. Eu tenho aqui um presente nas minhas mãos, que é essa revista, A Procura da Verdade. Esse material foi preparado com muito estudo e muito carinho aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. E o objetivo é dar esse material para você de presente. É um guia de estudo da Bíblia, com 15 temas bíblicos, apresentados de um jeito fácil, agradável, com muitas ilustrações. Eu tenho certeza que através desse material maravilhoso, você vai ter uma compreensão mais profunda de importantes temas da Bíblia. Deseja esse material? Quer estudar a palavra do Senhor com a gente? Então, entre nesse site, biblia.com.br. Você pode fazer através do site o seu pedido, inclusive, se preferir, usando o QR Code que você vê aí na tela, tá bem? É só apontar a câmera do seu celular para esse código e você vai entrar direto no site. Outra opção é você ligar para a gente, dia útil, horário comercial. Você vai falar com os atendentes da Escola Bíblica, que são sempre muito gentis. E tem também a opção do WhatsApp. É só você mandar uma mensagem de texto dizendo assim: eu quero a revista A Procura da Verdade. Ok? Pode mandar a mensagem agora, se você quiser. Salva o número aí no seu celular e manda a mensagem para a gente. O número 12982440077. A revista vai chegar às suas mãos totalmente gratuita. Você não paga nem o material e nem o envio, nem a despesa de correio. É tudo 0800, é tudo de grátis. É sim, para valer, é um presente para você, confie nisso. O nosso objetivo é levar você à Bíblia, para que na Santa Bíblia você encontre a Deus. Deus é a grande necessidade de nossa vida. É quando nós estamos conectados com o nosso Criador que nós nos resolvemos. Sim, você conhece a si mesmo quando você conhece a Deus. Você conhece os seus semelhantes, você compreende a vida, como é maravilhoso quando a gente anda com Deus. Que o Senhor lhe abençoe e, por favor, fique aí. Vamos ter agora o intervalo, mas na sequência eu volto para nós seguirmos com o tema Fiéis a toda prova. Você está na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e esse é o programa A Voz da Profecia. Eu tenho tido o privilégio, nos últimos meses, de apresentar todos os dias uma pequena mensagem bíblica de cerca de 4 minutos, num projeto espiritual lindo aqui da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Se você desejar receber essas mensagens diárias no seu celular, no seu smartphone, é só você entrar nesse site, estediacomdeus.com.br. Ali você se inscreve para receber no seu smartphone essas mensagens diárias. Você pode recebê-las pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá bem? Se desejar, faça aí sua inscrição no site Este Dia com Deus e será um prazer para mim estar todos os dias aí na sua companhia, lhe transmitindo essa pequena mensagem bíblica de cerca de 4 minutos. E tem também um curso bíblico online que você pode fazer comigo e com o Quarteto Arautos do Rei, chamado O Senhor da Vida. É só você entrar no site biblia.com.br. Aí você escolhe lá a opção do curso O Senhor da Vida. E você vai ver que eu converso com o Quarteto Arautos do Rei sobre diferentes temas da Bíblia e eles também cantam. Ficou um material assim bem agradável de se ouvir, de se assistir. E eu penso que
São mais mensagens de Deus para edificar e fortalecer a sua vida, se você desejar, é claro. Vamos orar para juntos refletirmos no tema bíblico do programa de hoje. Pai querido, peço a tua bênção, Senhor, a tua direção sobre mim e todos que estão orando comigo, para que tua palavra seja bem compreendida. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Dando sequência no tema da semana passada, eu quero convidar agora você para a gente iniciar com o texto de Apocalipse. Vamos ao livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. É o penúltimo capítulo. Apocalipse, capítulo 21, versos 7 e 8. Está escrito assim: O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, ou serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Palavras fortes, não é? Primeiro uma promessa, uma bênção. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Que coisas? É que no contexto aqui, as palavras anteriores fazem referência ao novo céu e à nova terra. Uma promessa de Deus aos vencedores, aos que são fiéis. Então está profetizado e prometido que os vencedores herdarão estas coisas, mas em seguida vem a advertência quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, ou numa outra versão, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja que aqui no verso 8, uma palavra é dita aos que são perdedores. No verso 7, os vencedores. No verso 8, os perdedores. E os primeiros da lista, considerados perdedores, são os covardes. Antes mesmo de assassinos, de mentirosos, a palavra de Deus faz referência aos covardes. As promessas são para os vencedores, os covardes são perdedores. Você já ouviu o ditado, um ditado popular que diz assim: melhor ser um covarde vivo do que um herói morto? Pois eu lhe digo que nesse caso, os covardes é que morrerão e os heróis viverão. A palavra traduzida aqui por covarde, no verso 8, em grego, que é a língua original do Novo Testamento, é deiloi, significando exatamente covarde, medroso, tímido. Veja, quando falo de tímido, não é no sentido de uma pessoa introvertida, inibida. É tímido nesse sentido de uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 8, é um fato conhecido. A Bíblia diz que o mestre estava no barco com seus discípulos e Jesus dormia no barco. E de repente surgiu uma tempestade em alto mar. E os discípulos apavorados acordaram Jesus, desesperados. Então Jesus se levantou e disse assim: por que vocês são tão tímidos, deiloi, tão medrosos? Homens de pequena fé, disse Cristo. E Jesus então repreendeu o vento, a tempestade parou e tudo se acalmou. Nós podemos comparar com o substantivo abstrato relacionado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, onde Paulo diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Por causa da covardia, da fraqueza moral, muitos deixam de vencer na batalha cristã, desistem no tempo da prova. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, profetizou, Mateus capítulo 24, verso 12, quando Jesus fazia o chamado sermão profético relativo ao tempo do fim, Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é maldade, pecado. E por se multiplicar o pecado,
o amor, disse Cristo, se esfriará de quase todos. É impressionante como isso se cumpre em nossos dias, mesmo pessoas que conhecem a Deus, conhecem o Evangelho, estão perdendo a fé, vivendo distantes do Senhor, às vezes até professam o cristianismo, mas apenas uma profissão de fé, não acompanhada de uma vida condizente com aquilo que professa crer. De acordo com o IBGE, 87% dos brasileiros se declaram cristãos. Eu não sei se você sabia disso. 87% dos brasileiros se dizem cristãos. Mas eu pergunto, onde eles estão? Onde estão todos esses que se dizem cristãos? Eu não sei se você já passou por uma experiência de alguém olhar para você e dizer assim, você é cristão, não é? Você nem conhece aquela pessoa, ela não conhece você. Você não chegou ali e se declarou como um cristão, uma cristã, mas a pessoa, depois de algum tempo lhe observando, se aproxima e diz assim, você é cristão, não é? Sou, mas por que você está me perguntando isso? Por que você pensa isso a meu respeito? E a pessoa diz assim, não, eu notei. Eu notei pelo seu jeito de ser, pela maneira como você se veste, pela forma como você fala, se comporta. Você é cristão, não é? Sim, sou. É legal quando isso acontece, não é? Quando nós sentimos que, mesmo sem palavras, estamos testemunhando bem a respeito de Cristo e as pessoas estão nos identificando. Mas não sei se já aconteceu com você uma outra situação, de alguém que lhe conhece e quando descobre que você é cristão, diz assim, você é cristão? Ai, ai. Já passou por isso? Aí é ruim, não é? Você é cristão? E você diz assim, mas por que você duvida? Ah, porque você não parece. Eu acho que você não tem nada a ver. Pelo que você fala, pelo que você faz, você não parece cristão. Você não parece ser um crente. Triste, não é? Esse tipo de gente, eu costumo dizer que é cristão camaleão. Muda de cor de acordo com a situação. Misericórdia. Ou então, eu me lembro quando eu era mais novo, às vezes, uma vez ou outra aí pregando, eu ouvi isso e acabei falando que esse tipo de cristão é discípulo de São Raimundo, porque vive com um pé na igreja e outro no mundo. Deus tenha misericórdia, que você não seja cristão camaleão, que você não seja o tipo de cristão discípulo de São Raimundo, que está com um pé na igreja e outro no mundo. Alguém disse assim, por um caminho mais fácil poderíamos ir para o inferno. Forte isso, não é? Ou seja, que adianta você viver essa vida dupla? Parece uma coisa, mas na essência é outra. Ou talvez nem consiga parecer, mas declara ser, porém não revela que é, pelos atos, pelas palavras, pela maneira como se veste, como se alimenta, pelos ambientes que frequenta. Por um caminho mais fácil, nós poderíamos ir para o inferno. A gente não precisa viver essa vida dupla, até porque vivendo assim nós não vamos nos salvar. Jesus disse, eu já citei isso para você tantas vezes, e você conhece, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Não podemos servir a dois senhores. A gente não pode viver assim como cristão camaleão que muda de cor de acordo com a situação, não tem perspectiva nenhuma de salvação, está iludido quanto à sua condição espiritual, está condenado à morte eterna, como todos os outros que estão no caminho da perdição. Você sabe que muitas vezes nós cristãos temos sofrido uma tentação de adaptarmos o caminho de Deus à nossa vontade, à nossa conveniência, ao nosso gosto. Então tem muita gente que se considera cristã, porém não está no caminho apertado. Tudo bem que não está lá no caminho espaçoso, na linguagem popular, não está caindo na gandaia, não está imersa na prostituição, na pornografia, nos vícios, enfim.
não está no caminho largo, mas também não está no caminho apertado. Está vivendo num caminho alternativo, que não é tão largo quanto o do mundo, mas também não é tão estreito, apertado quanto o de Deus. Ou seja, muitos cristãos estão vivendo um cristianismo alternativo, de acordo com seu gosto, com sua conveniência, com seus interesses. Eu preciso dizer para você que esse caminho alternativo leva para o mesmo lugar do caminho espaçoso, leva para a perdição, porque só existe um caminho que leva para a vida, e Jesus disse que esse caminho é apertado, a porta é estreita. A gente precisa cuidar, não podemos viver dessa maneira. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Eu vou ler esse texto para você. Na verdade, no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, a gente lê as 7 cartas que foram enviadas a 7 igrejas diferentes. Eram igrejas literais que existiam lá na região da Ásia Menor, hoje o país da Turquia. Essas cartas, ainda que sejam direcionadas, que tenham sido direcionadas para essas igrejas reais, literais, em diferentes cidades, a gente entende que essas cartas estão também num contexto profético. Então, cada carta tem a ver com um período da igreja cristã. De modo que a 7ª e última carta está relacionada ao período no qual nós vivemos hoje, que cremos ser o último período da igreja de Deus nessa terra. Então, referindo-se à 7ª igreja, que é chamada Igreja de Laodiceia, está escrito assim, Apocalipse 3, verso 14, primeiro. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E agora, a partir do verso 15, conheço as suas obras, ou as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras fortes do Senhor. E eu insisto, cremos que essa seja uma referência ao cristianismo dos nossos dias. O último período da Igreja de Deus na terra, antes da segunda vinda de Cristo em glória para buscá-la. E o Senhor, com tristeza, diz assim: eu conheço as obras que vocês realizam. Vocês não são frios e nem quentes. Vocês são mornos. Eu conheço a vida de vocês, a conduta de vocês. E eu vejo que vocês não são nem frios nem quentes, vocês são mornos. Mornos, eu entendo, são aqueles que não rejeitam o Evangelho, mas também não assumem. Você compreende? O morno, no sentido religioso, espiritual, é aquele que não despreza Deus, porém não o abraça. É o que segue, mas segue de longe. No sentido espiritual, o morno é aquele que deseja as bênçãos do cristianismo, sobretudo a salvação prometida por Jesus Cristo, mas eles não querem viver a transformação que Deus deseja e pode fazer na vida deles. E por falar em transformação, acredite, se o Evangelho não transforma a nossa vida, então o que nós ouvimos não é o Evangelho, ou nós não o aceitamos verdadeiramente. Fica claro na Bíblia que o Senhor, Ele não rejeitava, Ele não discriminava ninguém. Jesus se aproximava de todos, inclusive dos considerados mais indignos e pecadores. Porém, veja, esses pecadores, na medida que seguiam a Cristo, eles não continuavam no pecado. Eles eram transformados pela graça e pelo poder de Deus. Outro dia eu vi no Instagram de um amigo, o pastor Paulo Prazeres, um pensamento de John Wesley, o pregador do século XVIII. E o pensamento é assim:
a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Vou repetir. A justificação tira o cristão do mundo. A conversão, o novo nascimento, tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Oh, aleluia! Glória a Deus! Essa é uma grande verdade. Quem segue Cristo é transformado por Cristo. Ainda que essa transformação não aconteça da noite para o dia, essa transformação é real, ela é crescente, contínua na vida daquele que está em Cristo e Cristo está nele. Quanto mais você está unido a Cristo, você se torna cada vez mais semelhante a Ele, no seu caráter, e dissemelhante ou diferente do mundo, do pecado, do caráter corrompido, da natureza inferior, pecaminosa. Porque o Evangelho restaura a imagem de Deus no homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos permanecer firmes em Deus. Não vivamos essa triste experiência de cristãos divididos entre Deus e o mundo. Esses estão tão perdidos quanto aqueles que rejeitam por completo a graça de Deus. Muitos que se dizem cristãos estão, lamentavelmente, escondendo ou arrastando a bandeira do Evangelho. Lembra que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pobres e ricos, cultos e incultos, homens e mulheres, todo aquele que crê será salvo pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça de Deus. Eu, diz Paulo, não me envergonho do Evangelho. Isso está lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Acredite, amigo, amiga, a bandeira do Evangelho não foi feita para ser escondida ou para ser arrastada. A bandeira do Evangelho foi feita para ser erguida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós erguemos a bandeira do Evangelho por meio das nossas palavras e também por nosso exemplo, nosso testemunho. Nós atraímos pessoas para Deus pela maneira como nós vivemos, ou infelizmente nós afastamos ainda mais essas pessoas de Deus. Ser cristão é o maior de todos os privilégios que um ser humano pode ter nessa vida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas creia, no mesmo nível do privilégio está a responsabilidade. Porque através da nossa vida, repito, nós podemos atrair pessoas para Deus, para o reino de Deus. Ou, lamentavelmente, nós podemos afastá-las ainda mais do Senhor. Tudo depende da maneira como nós vivemos. Se há coerência entre o que nós professamos crer e aquilo que nós praticamos em nosso dia a dia. Esse mesmo Paulo que disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, no final da vida dele, sabendo que seria assassinado por causa da sua fidelidade a Deus, Paulo disse as palavras tão lindas e conhecidas: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a coroa da vida, o dom da imortalidade. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E Paulo diz assim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava dizendo assim, no dia da manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, eu estou certo, o Senhor me erguerá, me ressuscitará, para que eu receba o prêmio supremo, a coroa da vida eterna, o dom da imortalidade, a vida eterna, a coroa da vitória. Quando Paulo diz assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele estava dizendo, eu tenho consciência, estou em paz, porque eu sei que eu cumpri a minha missão.
e a minha vitória está garantida pela graça do Senhor. Mas a vitória é para os corajosos, para os fiéis, não para os medrosos, não para os covardes. Se houve um tempo, se há um tempo, em que os cristãos precisam mostrar a cara e assumir a sua identidade em Deus, é o nosso tempo. Sim, essa é a hora. Hoje é o dia. Mais do que em qualquer outro tempo, o mundo precisa de homens, como diz Ellen White, que não se comprem nem se vendam. Homens que, no íntimo da alma, sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. A maior necessidade do mundo hoje é de homens e mulheres que sejam fiéis a toda prova, fiéis a Deus. Porque assim eles verão que nosso cristianismo não é apenas um faz de conta. Nosso cristianismo não é apenas uma teoria bem elaborada, criada por homens. Nosso cristianismo é real, é uma experiência com Deus que transforma a nossa vida de dentro para fora e nos faz coerentes com aquilo que nós professamos crer. Oh, sim! Você sabe que as palavras são importantes porque elas instruem, mas é o exemplo que inspira. O chamado de Deus para você nessa hora é: entregue-se ao Senhor por completo. E peçamos a Deus que nos ajude a viver a fé que nós professamos ter, para que não só por meio das nossas palavras, mas também pelo nosso exemplo, pessoas sejam abençoadas. Você já tomou a sua decisão? A decisão de ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância? Você já fez a sua escolha? Se não, eu lhe pergunto, você tem medo do quê? Você tem receio de não dar conta? De não ser capaz? Pois eu vou lhe adiantar que você, por sua própria capacidade, competência e força, você não vai dar conta mesmo, você não é capaz. No cristianismo, a gente não prega autoajuda, a gente prega ajuda do alto. É com a bênção de Deus que você vai vencer, é com a força de Deus que você vai vencer. Mas com a força de Deus você vai vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Do que você tem medo? De ser incompreendido, talvez? Talvez você tenha medo de passar alguma necessidade por causa do Evangelho? Tem medo de ser desprezado, de ser zombado por causa do Evangelho? Não tenha receio. O Deus que chama você capacita você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Mas esses chamados, para serem capacitados, eles têm que ter a coragem de escolher o Senhor, de decidir pelo lado do Senhor, decidir pelo Senhor. Foi o próprio Cristo quem disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que me assumir diante dos homens, eu vou assumi-lo diante do meu Pai que está nos céus. Mas Cristo disse assim: aquele, porém, que me negar diante dos homens, que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não existe cristianismo assim. Cristianismo dividido entre Cristo e o mundo. Não existe real cristianismo assim. A palavra de Deus é muito clara. Jesus não poderia ter sido mais direto, mais explícito, mais objetivo do que quando disse assim: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim.
Ou eu estou com Cristo, ou eu estou contra Cristo. E só estão com Cristo aqueles que assumem Cristo e não se envergonham dele. Você tem ouvido a palavra de Deus, tem crido no Evangelho, mas eu lhe pergunto, você já, por exemplo, se batizou diante da sua família, diante dos seus amigos, diante da igreja, de conhecidos e desconhecidos? É verdade que batismo não salva ninguém? A salvação está em Jesus e unicamente nele, mas todos os que aceitam a graça de Cristo e o chamado de Cristo e não se envergonham dele, devem ser batizados. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Eu pergunto, você já está batizado? Já foi batizado nas águas como Jesus foi para nos dar o exemplo? E se você ainda não foi, não está batizado, você está esperando o quê? Se você sabe que Deus está lhe chamando, não se envergonhe dele, não se envergonhe da palavra do Senhor, da igreja de Deus. Ah, pastor, é porque eu acho que eu não dou conta. Não dá conta mesmo. Na sua força, mas na força de Deus você vence. Você não conhece tantos cristãos por aí que são exemplo e inspiração para você? A força deles não está neles, vem de fora, vem de Deus. E esse mesmo poder está disponível para você, mas você tem que fazer o que eles fizeram, você tem que assumir Deus, você tem que assumir a palavra de Deus, você tem que pedir o santo batismo, você deve ir à igreja, una-se à igreja de Deus, não tenha receio, não tenha medo. Deus capacita aqueles aos quais Ele chama, porém, os capacitados são os que aceitam o chamado, são os que se colocam nas mãos de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos ouvir a música. Depois eu volto para nós orarmos juntos. O Quarteto Arautos do Rei tem uma mensagem para você agora. Ouça essa mensagem. Deus segue falando ao nosso coração. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. São todos
todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Oh, não existe privilégio maior do que esse, saber que as pessoas estão vendo Jesus em nós. Que honra, não é? Saber que você está andando com Deus e Ele está paulatinamente transformando você, o seu caráter, e você está ficando parecido com Jesus, ao ponto de as pessoas com as quais você convive notarem que Jesus está em você e você está unido a Jesus. Que privilégio esse! Que honra grandiosa saber que através das nossas palavras e exemplo, pessoas estão sendo atraídas para Deus. Viver essa experiência sublime, não tem preço que paga isso. Não tem satisfação maior que a gente pode ter na vida do que esta, saber que nossa vida está atraindo e conduzindo pessoas na direção do Senhor. Elas estão encontrando sentido na vida em Deus. E de alguma maneira, nós estamos influenciando as pessoas nessa direção. Deus lhe abençoe, não tenha medo, entregue-se a Jesus, ande com firmeza nos caminhos do Senhor, seja um cristão assumido, praticante, decidido e feliz. Eu quero fazer um convite para você. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o meu convite é esse: vá à nossa igreja, se você ainda não foi, e se você já foi, siga indo, siga buscando a Deus com a igreja. A salvação não está na igreja. A salvação está em Jesus, mas a igreja, Deus a criou para nos ajudar, para que nos ajudemos mutuamente. Procure uma igreja adventista do Sétimo Dia. O site está aí, encontreumaigreja.com.br. Vá à igreja com a sua família. Normalmente nossos cultos são aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Vá à igreja e diga assim: eu tenho estudado a Bíblia, eu estou decidido a ser um cristão assumido e praticante, por isso eu estou aqui. Eu quero estudar com vocês, eu quero me preparar, eu quero ser batizado, eu quero me unir à igreja, acima de tudo a Cristo, para que assim eu esteja pronto para quando o meu Senhor retornar, para que eu esteja entre aqueles que serão chamados para a vida eterna. Deus lhe abençoe nesse sublime propósito. Vamos orar juntos? Pai querido, seja glorificado o teu nome, Senhor. Queremos nessa hora te pedir, ajuda-nos, para que todos que estamos participando desta oração sejamos fiéis a toda prova, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a te amarmos de todo o nosso coração, a guardarmos os teus mandamentos, a seguirmos a tua palavra, para que assim nós vivamos com um propósito e a nossa vida seja para a tua glória e para abençoar os nossos semelhantes. É nossa prece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor continue lhe abençoando por todos os dias da sua vida. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.